Depois do França, você ganhou notoriedade. Aquilo que você falou, você passou a ser o dono da pizza, vamos dizer assim, fazer as negociações. Qual foi o segundo jogador importante que você teve acesso e como foi? Importante desses jogadores todos. Houve uma época que eu tinha uns 10 jogadores na base de São Paulo por causa do França. Renatinho, que era a bola da vez, um baixinho. Era o Júlio Batista, não, o Júlio César, quarto zagueiro. Sim. O Márcio, goleiro. Alemão, lateral esquerdo. E outros tantos. A França foi te apresentando. Eu fui conhecendo que jogava com eles lá. Aí o que aconteceu? Apareceu na minha vida o Kaká. O Kaká, o pai dele, o Bosco, me procurou e disse que gostaria de trabalhar comigo. Poxa, quem não queria trabalhar com o Kaká? Eu lembro que o Gilmar Rinaldi ainda brincou, você ganhou na loteria. Mas ele já era famoso? Já estava o Kaká jogava na Copinha São Paulo. Que ele era reserva. Ele era reserva do Alisson. Isso. E eu falei, nessa altura que você foi chamado? Eu fui chamado, entrei e houve uma coisa que foi fundamental para o Kaká decolar. Tinha um jogo contra o Botafogo no Rio e ele estava inscrito na Copa São Paulo, mas ele era reserva. E o Vadão, que era o treinador do São Paulo, me chamou, junto com o Zé Dias, que era o diretor, para levar alguns jogadores da base de São Paulo para compor elenco no Rio de Janeiro. Perfeito. E o nome do Kaká foi colocado. Eu falei, olha, eu não sei se o pai dele, que era a pessoa-chave, quer que o Kaká vá para o Rio, ou quer que ele dispute a Copa São Paulo, que ele vai ficar no banco, ele pode entrar. E no Rio, teoricamente, ele não entraria. E como não entrou, ele jogou 5 minutos lá, assim, mal pegou na bola. Mas no segundo jogo, ele já conhecia o França. Eu havia levado o Kaká no vestiário do Morumbi para pegar a camisa do França. Quando ele estava na base, o França já era o França, número 9 do São Paulo. O França estava até fazendo o exame de doping naquele momento. E certa vez eles se encontraram na minha casa, numa reunião lá numa pizza em casa, e conversaram. França era o ídolo e o Kaká era o jovem que era uma promessa. E eles foram para o Rio e sentaram no mesmo, ao lado um do outro no avião. E tudo bem, foram lá, ficaram amigos, já se conheciam. E ele não conhecia, ele era da base, bem entendido isso. Até que houve o segundo jogo, quando ele entrou, o França disse para ele, joga em mim, eu te devolvo. Ele entrou no segundo tempo, aos 20 do segundo tempo. E foi a volta do passe com o França, a tabelinha, que ele limpou e fez um golaço. Foi 1-1. 7, 8 minutos depois, outra jogada dele e do França, 2-1 para o São Paulo. E aí ele decolou. Até quando eu, juntamente com o J. Ávila, nós o levamos para fazer um jogo no Santiago Bernabéu em 2002. 18 de dezembro de 2002, era centenário do Real Madrid. Uhum. Nós fomos para lá porque o técnico do Brasil, da seleção, era o Parreira e o Zagallo. E o Kaká foi convidado para participar. E, lógico, mandaram a passagem para nós. Eu fui com o Bosco e o Kaká. Ele ainda no São Paulo. Ele no São Paulo. E ele era um jogador do São Paulo. Depois desse episódio aí do Botafogo. E o que aconteceu? Ele entrou no segundo tempo, 15, 20 minutos, jogou bem, fez um gol. E eu falei pro Florentino depois, no hotel, que houve uma confraternização. O Florentino falou, fala com o argentino que era o diretor de futebol. Valdano, Jorge Valdano, que é para nós trazermos do Kaká para cá. Eu falei, poxa, é um sonho. Ok. Acabou, viemos embora. Minto, nós fomos ainda para Zurique, o Kaká foi embaixador da ONU. Eu busco o Kaká. O Kaká foi embaixador da ONU realmente. E aconteceu que em 3 meses, foi em dezembro, 3 meses depois eu voltei a Madrid para falar com o Jorge Valdano. E falei para ele que eu falava do Kaká e ele falou que tinha interesse, mas que ele iria pegar o Kaká e iria emprestar o Kaká. Não jogaria naquele momento e tal. Ninguém gosta de dizer aquilo, ele era ídolo lá, ele seria um jogador, um jovem que era uma promessa. Ok, voltei para o Brasil e ficamos. Em junho, véspera da Avenida Janela, eu fui para Milão, falar com o Leonardo. O Léo, que era meu amigo, e ele já tinha jogado São Paulo quando eu conheci, ele era meu ídolo e ficou meu amigo. O Léo falou,
eu quero o Kaká. Falei, que bom, para o Milan. Combinamos um valor de pagar para o São Paulo, combinamos salário. Eu falei, só que tem um detalhe. Eu fui chamado agora pelo Jorge Valdano, lá em Madrid. Porque o Florentino quer o Kaká. Mas assim, ele achou que não ia dar nada e tudo bem. Eu fui para Madrid de novo, cheguei lá, quando eu saí da reunião com o Valdano, a imprensa fotografou e no dia seguinte tem uma matéria que eu era o empresário do Kaká e eu estava fichando o Kaká no Real Madrid. Uhum. E eu disse que tinha ido lá, falei, é verdade, por causa do Kaká. O Leonardo no dia seguinte viu, porque o jornal AS e Marca noticiaram lá e os jornais italianos copiaram. Claro. Ele me liga no hotel que eu estava, ligou aqui para falar com... Ele descobriu, naquela época não tinha celular ainda, assim como é hoje. E ele me falou, vem para cá. Eu voltei a Milão. Chegou lá, ele me levou num restaurante, chamava... o restaurante dos milaneses. Só ia torcedor do Milan e jogador do Milan. Era um nome muito diferente. Exorcismo, um negócio assim. E eu fui para lá, chegou lá, estava lá o homem que mandava na Itália. Silvio Berlusconi. O Silvio Berlusconi. Foi lá para me ver. Ele queria o Kaká. E ele disse que o Kaká era o jogador dele. Ele já falava, sem ter feito nada, que queria o Kaká de todo jeito. Aria do Braida, que era o diretor, estava com o Leonardo. Chegamos lá, jantamos. O restaurante é Los Assassinos, e que eles falavam que exorcizava. O que aconteceu? O Leonardo voltou comigo para São Paulo. O presidente do São Paulo aqui era o Marcelo Portugal. E ele foi falar com o Marcelo. Nós fomos falar com o Marcelo, o Douglas, o Bosco. E aí eles pagaram para o Kaká 8,5 milhões de dólares, na época nem era euros, para o São Paulo. O Kaká chegou lá, todo mundo falava que ele ia ser emprestado, que ia para o Brescia, não sei o que lá, porque tinha o Rivaldo, o Rui Costa, Pirlo, ali no meio de campo, aquela área que o Kaká atuava, só tinha jogadores e outra coisa, tinha 5 brasileiros. Roque Júnior, Cafu, Dida, Rivaldo... Aldair. Aldair não jogava nessa época. E o Antônio Carlos não? Serginho. Serginho, 5. lateral. E não podia jogar 5, tinha que jogar mais do que 5. E o Kaká era o 6º. Aí eles deram um jeito lá e negociaram o Roque Júnior para dar vaga ao Kaká. O primeiro jogo que o Kaká entrou no amistoso, eu estava lá, eu fui num avião com o Real Madrid, com o Milan, eu e o Bosco fomos, e o Kaká entrou e arrebentou. E daí para frente só deu o Kaká. Chegou a ser melhor do mundo, ganhou tudo lá, as Copas. E essa foi a minha história com jogadores famosos, que é aí que eu comecei. Eu já tinha tido o França e o Kaká foi o segundo.